Atenção, vamos ouvir a coletiva de imprensa. Neste momento, o ministro da Justiça fala. As relações exteriores fosse avisado e envolvido na negociação para trazer este criminoso para o Brasil. Conversei com o ministro Mauro Vieira, ele prontamente iniciou as negociações com a chancelaria boliviana, foi muito bem acolhido o pleito do Brasil, que, afinal de contas, hoje existe uma rede internacional de cooperação contra o crime organizado extremamente bem-sucedida, extremamente sólida, lembrando que a Bolívia, inclusive, é país membro do Mercosul, onde nós temos diversos tratados de intercâmbio no que diz respeito à cooperação policial. Foi uma negociação bastante intensa, porque o preso estava sendo submetido a uma inquirição por uma autoridade policial, judicial, melhor dizendo, local da Bolívia, e havia duas possibilidades de trazer esse delinquente para o Brasil. Ou por meio da extradição, que é um processo mais complexo, como todos sabem, envolve o Poder Judiciário, e no Brasil o órgão judicial que é competente para pedir a extradição, depois de um longo processo em que as partes todas são ouvidas e as questões todas são examinadas, solicita-se, então, ao cabo deste processo, a extradição para um país estrangeiro. Mas, dada a periculosidade deste delinquente, dada a possibilidade real de fuga, ainda que estivesse sob custódia das autoridades bolivianas, optou-se pela expulsão, que é um outro instituto de direito internacional, um instituto mais expedito, que permite que o país, por meio de uma ação soberana, expila do país, expulse do país aquelas pessoas que possam eventualmente ter cometido um crime ou que possam representar um perigo para a sociedade local. Então, de sexta, sábado até domingo, ontem, essas negociações foram feitas de forma muito intensa, envolvendo, portanto, o Itamaraty, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, e, finalmente, os bolivianos entregaram este criminoso, esse delinquente, ao Brasil, em solo brasileiro, na cidade de Corumbá, que é no Mato Grosso do Sul, onde a Polícia Federal imediatamente tomou a custódia deste foragido da justiça brasileira, que, aliás, está condenado a 12 anos por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, portanto, responde a um processo perante a justiça brasileira. A Polícia Federal enviou um avião dela para transportar este indivíduo para Brasília. Eu aproveito a ocasião para agradecer não apenas às autoridades bolivianas, sejam elas judiciais, sejam elas policiais, mas também às autoridades políticas que compreenderam a importância dessa cooperação internacional no que diz respeito ao combate ao crime organizado, especialmente no que trasladaram imediatamente, sem maiores delongas e sem maior burocracia, este procurado da Justiça brasileira para o Brasil. Também é importante fazer um registro de que estas investigações começaram em São Paulo, a partir de uma ação do combativo Ministério Público Paulista, e isto revela, inclusive, o entrosamento das forças locais de segurança, das forças que integram o sistema judiciário, com as forças federais.
que é justamente aquilo que nós almejamos com a PEC da segurança que está tramitando no Congresso Nacional. Não há combate à criminalidade, que deixou de ser local, não é mais apenas interestadual, mas é global, sem que haja uma cooperação entre todas as forças de segurança, sejam elas locais, quiçá municipais, sejam elas estaduais, juntamente com as forças federais e até internacionais. Nós temos hoje um grande leque de cooperação internacional. O Brasil faz parte da Ameripol, recentemente nos juntamos à Europol. Temos, felizmente, um representante brasileiro que conhece profundamente a realidade brasileira e latino-americana, que é o doutor Urquiza, atesta da Interpol, enquanto a Secretaria-Geral é o órgão operacional da Interpol. E aproveito também para agradecer não apenas a Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal, como também a nossa Polícia Penal Federal, que nos auxiliou nesse transporte do criminoso até uma penitenciária de segurança máxima federal aqui em Brasília, onde ele permanece à disposição da Justiça. Então, o objetivo da nossa intervenção hoje é mostrar que o combate ao crime organizado hoje é um combate extremamente complexo, que envolve não apenas a cooperação entre os diversos órgãos de segurança locais, estaduais e federais, mas também uma intensa e necessária cooperação internacional. O Brasil está buscando uma cooperação internacional com bastante sucesso, tem logrado vários acordos, sejam eles no âmbito da América Latina, sejam eles no âmbito específico do Mercosul, mas temos também colaborações muito intensas e já formalizadas com diversos países europeus. Era o que me cumpria, neste momento, comunicar, e passo a palavra ao doutor Andrei Rodrigues. Bom dia a todas, bom dia a todos. Ministro, eu brevemente falarei aqui, acho que o senhor já explicou com detalhes aquilo que foi acontecido, e acho que todos queremos muito ouvir o doutor Urquiza, né, secretário-geral da Interpol, que nos honra com a sua presença, e eu não canso de dizer, um feito histórico do nosso país, da nossa instituição, do Ministério, né, de termos à frente da mais importante organização policial do mundo, um brasileiro, um colega delegado de Polícia Federal, nos 100 anos que essa instituição tem de existência. Mas nós, como o senhor relatou, ministro, fizemos essa operação desde os primeiros momentos que subimos da prisão, e a prisão, e aqui eu gostaria de salientar 3 eixos fundamentais dessa operação. O primeiro deles, da cooperação internacional. A nossa presença da Polícia Federal em vários países por intermédio das nossas adjudâncias e os nossos oficialatos de ligação, como o caso concreto lá em Santa Cruz de la Sierra, onde temos um oficial de ligação, além de outros 3 colegas em La Paz, que permitiram uma rápida interação com as autoridades bolivianas, notadamente com a polícia boliviana, e que permitiu essa identificação, em primeiro momento, da falsidade documental, e eu não posso entrar em detalhes aqui de inteligência operacionais dessa cooperação, mas preciso dizer que, fruto dessa integração internacional, foi possível identificar essa inconsistência, e imediatamente o comunicado à Interpol, o comunicado à nossa unidade em Santa Cruz, para que a gente confirmasse os dados. E aqui entramos no nosso segundo eixo que eu gostaria de destacar, senhor ministro, que é a questão da identificação biométrica, que nós conseguimos, de maneira quase instantânea, a partir das nossas bases de dados, a partir dos sistemas, e o doutor Urquiza provavelmente falará sobre isso, disponíveis da Interpol, conseguimos, quase que em tempo real, confirmar quem era, de fato, aquela pessoa que estava lá se apresentando à unidade policial da Bolívia, e, com isso, dar a materialidade, a certeza, a segurança para que as autoridades bolivianas
fizessem a prisão em flagrante daquela pessoa, e assim foi feito. E o terceiro ponto, que o senhor aqui já também deu boas tintas, é a questão da integração interna, onde vejam que esse é um processo da Justiça Estadual e que, para nós, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, independe se o processo é estadual, se é federal, quando há um foragido internacional, é nossa atribuição fazer a cooperação e envidar os esforços necessários para trazer de volta esses foragidos ao Brasil. E assim fizemos, com essa integração plena, e acho que a imagem, ministro, da transferência, né, dessa pessoa do nosso hangar aqui da Polícia Federal até o presídio, também mais uma demonstração clara dessa integração. Eu, assim que definidas as questões logísticas, falei com o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, doutor Sandro Avelar, e comunicando a ele que faríamos essa operação, e imediatamente ele se colocou à disposição, não só a Secretaria, mas a Polícia Civil, a Polícia Militar, para auxiliarem esse processo, a área de inteligência também, para que a gente fizesse essa transferência com a maior segurança possível, e assim estivemos juntos aqui, Polícia Penal Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, e concluímos, então, essa transferência com segurança para o sistema penitenciário federal. A entrega do preso, como ocorre muitas vezes aqui em processos em países vizinhos, foi feita na nossa fronteira, na cidade de Corumbá, onde os policiais bolivianos, então, fizeram cumprir as formalidades legais. Isso é importante também ressaltar, que todo o processo é pautado e conduzido a partir das balizas legais da Bolívia e do Brasil. Recebemos esse preso na fronteira, levamos até a nossa delegacia para fazer também procedimentos administrativos e jurídicos legais, por exemplo, exame de corpo de delito, enfim, e documentação, e a partir daí embarcamos na nossa aeronave da Polícia Federal, que já estava lá aguardando, e fizemos esse translado com o desfecho muito favorável. Isso demonstra, senhor ministro, o nosso compromisso do enfrentamento ao crime organizado, da prisão de grandes lideranças, que é um eixo fundamental, a descapitalização do crime organizado, e a integração que nós buscamos, né? E aqui ilustro que, além desse fato, né, nós temos buscado, sob o seu comando, uma integração muito forte com as 27 unidades da Federação. Esse ano já fizemos mais de 40 operações com as forças integradas de combate ao crime organizado. Se compararmos períodos, o primeiro quadrimestre desse ano com o ano passado, um acréscimo grande de apreensão de drogas, por exemplo, operações importantes como fizemos na questão dos veleiros, agora que levavam drogas ao exterior, mais de quase 300 mandados de busca e apreensão só nessas forças integradas, enfim, um grande esforço que temos feito para cumprir a missão da Polícia Federal, do Ministério, de integração, de cooperação internacional e de enfrentamento ao crime organizado. Obrigado. Por favor. Obrigado. Atenção, neste momento nós temos agora o representante da Interpol falando ao vivo. Ministro Ricardo Lewandowski, doutor André Rodrigues. Esse caso é um caso que contou, como já apresentado aqui pelo ministro e pelo diretor-geral da Polícia Federal, com o apoio da Interpol. A Interpol, enquanto o organismo internacional das polícias, uma organização formada atualmente por 196 países, que tem por missão garantir a comunicação e o intercâmbio de informação e a coordenação operacional entre as polícias de todo o mundo. E esse caso requereu justamente isso, uma atuação coordenada entre as polícias da Bolívia e do Brasil. E aqui aproveito para registrar também o agradecimento, parabenizar o doutor André Rodrigues e o ministro Lewandowski pela atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal do Brasil, assim como das autoridades da Polícia da Bolívia, porque um caso complexo, um caso sensível, que teve um desfecho rápido e preciso. A Interpol apoia, em situações como essa, como apoiou,
Primeiramente, com o intercâmbio de informações, então, o alvo dessa operação já constava dos bancos de dados da organização desde o ano de 2020, através de uma difusão vermelha, que é o mecanismo internacional para o compartilhamento de informação de foragidos internacionais. A Interpol também atuou apoiando a Polícia Federal do Brasil e a Polícia da Bolívia no intercâmbio de informações de biometria, que foram extremamente necessárias e úteis para a correta identificação desse indivíduo. A Polícia Federal participa do Centro Biométrico da Interpol, um centro que conta com a participação de vários países do mundo e que tem por objetivo realizar esse intercâmbio quase que em tempo real de informações biométricas, o que apoiou, então, na identificação do criminoso. Nós temos uma iniciativa na Interpol que está em curso, uma discussão de um plano de segurança para a nossa região, para a região da América do Sul, com o objetivo de se antecipar à atuação dessas organizações criminosas. Através da Interpol, os nossos estudos, através das conversas com chefes de polícia de todos os países, nós temos visto que o modus operandi dessas organizações, de fato, como bem colocou aqui o ministro Ricardo Lewandowski, hoje é focado na atuação internacional. São organizações que não respeitam fronteira, seja para a realização de suas atividades criminosas, seja para a ocultação de ativos, seja para atuar como esconderijo de representantes dessas organizações. E, portanto, mais do que nunca, se faz necessária uma atuação conjunta, coordenada, de caráter internacional. E, por isso, ainda essa semana, aqui em Brasília, sob liderança da Interpol, com uma atuação da Polícia Federal do Brasil, do ministro Lewandowski, nós vamos reunir os chefes de polícia de todos os países da América do Sul para uma discussão focada no combate ao crime organizado transnacional, focada no combate às organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, que atuam no tráfico de armas, como uma resposta à atuação dessas organizações nessa região. Aproveito aqui mais uma vez para parabenizar o trabalho realizado pelos servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelos policiais da Polícia Federal, numa ação de extremo sucesso que, com certeza, contribuirá para a segurança das comunidades aqui da região, para a segurança da população brasileira. Obrigado. Meio-dia, 5 minutos. Seguimos aqui ao vivo. É Breaking News na CNN Brasil. A fala importantíssima. Começando com Raquel Lopes, da Folha. Da segurança brasileira, falando sobre a prisão. Olá, bom dia. De um criminoso. Eu gostaria de saber primeiro quais no os fim de semana na Bolívia agora, e que foi transferido para o Brasil. Agora foi aberto para perguntas da imprensa. Saber Vamos se acompanhar. No Presídio Federal ele vai ficar em Brasília, vai permanecer em Brasília, e se ele atualmente está em regime de RDD. Pois não. Vou responder em parte essa questão, depois pode eventualmente ser complementado pelo doutor Andrei Rodrigues. Ele foi transferido para uma penitenciária, um presídio de segurança máxima federal, porque aqui ele estará guardado em absoluta segurança. Nós temos, nestes presídios federais, um protocolo extremamente rígido. Jamais a lotação é completa para que os supervisores desses presídios tenham amplo controle de tudo que lá acontece e, de tempos em tempos, e de forma aleatória e absolutamente confidencial, os presos são transferidos para outras penitenciárias federais. Nem o ministro, nem o doutor Andrei, ninguém sabe para onde eles vão. Isso é feito em sigilo, justamente para garantir que os presos não tenham contato entre si e que, de certa maneira, não se acostumem ao local onde estão encarcerados. De qualquer maneira, este indivíduo já está respondendo a um processo, possivelmente a outros processos, perante a Justiça de São Paulo. Tenho certeza que pelo menos um deles tramita lá, e por iniciativa do Ministério Público daquela unidade federativa, que tem uma tradição de combate ao crime organizado, que vem de longa data
Eu conheço esse Ministério Público, fui juiz em São Paulo, sei como eles são aguerridos, como são eficientes. Então, esse preso está à disposição da Justiça. Certamente responderá a este e a outros processos. É possível que a Polícia Federal queira fazer algumas perguntas, algum questionamento complementar, mas, por enquanto, está seguro e não creio que sairá tão brevemente do sistema penitenciário federal. Mesmo que venha a ser condenado definitivamente, com trânsito em julgado, eu creio que dificilmente um juiz estadual, ou mesmo um juiz federal, se for o caso, se surgirem novos processos, o retirará de um presídio de segurança máxima, como são todos aqueles que integram o sistema federal. Quer complementar? Tá bom. Seguimos, então, com Eduardo Gonçalves, do Globo. Bom dia, ministro. Bom dia, doutores. Eu queria saber se a gente consegue ter mais detalhes de como foi feita a identificação do Marcos Roberto lá na Bolívia, e queria saber se vocês têm investigações de que outros foragidos do PCC se encontram no país. A gente, enfim, que eu imagino que ele não estava lá sozinho. E uma outra pergunta só, como a gente já tinha informações que tem outros líderes dessa mesma facção aqui no Presídio Federal de Brasília, por que a escolha do Presídio Federal de Brasília? Porque ele é mais seguro, ele é longe das fronteiras, enfim, só para ter um contexto melhor. Bom, porque eu vou responder a primeira questão, a primeira parte da questão, depois passo a palavra ao doutor Andrei. Realmente, este presídio de Brasília é o mais seguro possível, e é o que estava mais próximo, digamos assim, do local onde o preso foi apreendido, em Corumbá, e, portanto, tudo estava pronto para recebê-lo. A Polícia Penal Federal estava alertado, o doutor André Garcia, que é o secretário nacional de Políticas Penitenciárias, foi avisado, preparou este caminho todo. Portanto, nós tínhamos todos os equipamentos, veículos e condições de recebê-lo com a maior segurança, não é? Então, não há nenhum perigo de contato dele com eventuais outros membros de facções, porque esse contato é absolutamente impossível, e como nós acabamos de dizer, todos os presos, de tempos em tempos, são submetidos a um rodízio para que fiquem separados em outros presídios de alta segurança. Em relação à identificação, o que eu posso comentar é que, na medida que houve a identificação da inconsistência dos documentos apresentados, nosso colega lá, o oficial de ligação, foi acionado para coletar os dados biométricos, inclusive registro fotográfico facial, para que a gente pudesse, a partir dessas imagens, submeter não só aos sistemas da Interpol, mas também a nossa base de dados, se chama ABES, a nossa dado de base biométrica. Nós temos hoje 45 milhões aproximadamente de dados biométricos nessa base, e que nos permitiu prontamente, com essas imagens e digitais, inserir nos nossos bancos, fazer o cruzamento e, simultaneamente com a Interpol, ter esse match, né, de quem era aquela pessoa que estava lá. E é uma pessoa que tinha um documento de identidade boliviano, um documento materialmente válido, mas ideologicamente falso, ou seja, os dados que estavam constando ali eram dados falsos, a partir de uma carteira de identidade falsa brasileira que ele utilizou para obter esses documentos lá na Bolívia. Então, esse foi o trâmite, né, para que a gente conseguisse fazer a identificação. A respeito de outras pessoas que eventualmente estejam, a gente não vai entrar aqui em detalhes. O que eu posso dizer só é que existe essa grande rede, não só aqui na América Latina, mas no mundo inteiro, está aqui o doutor Urquiza com a Interpol, que nos permite esse tipo de troca com muita celeridade. Então, nós temos, e aqui falo só da Polícia Federal, atuação hoje em 22 países, com presença de adidos policiais ou oficiais de ligação, que nos permitem exatamente essa fluidez na troca e nas investigações conjuntas que fazemos. Seguimos com Davi Vitorazzi, Jornal Valor Econômico.
Bom dia. A minha pergunta vai para o secretário da Interpol. O senhor acabou citando aí a questão de que existia um plano para a América Latina em relação ao combate desse crime organizado. Queria que o senhor pudesse falar um pouco mais relacionado de quando começou, como que é a atuação mais desse plano. Perfeito. A Interpol possui uma presença regional em todos os países da região, todos os países aqui da América do Sul, e possui também um centro operacional que fica localizado em Buenos Aires. Então, o que nós vamos fazer aqui essa semana é, com a presença dos chefes de polícia de todos os países da América do Sul, discutir essa coordenação das atividades operacionais, atividades investigativas e operacionais, para que a Interpol possa atuar em apoio às polícias da região no desenvolvimento de ações de inteligência e ações operacionais, com foco no combate ao crime organizado transnacional. A grande verdade é que as organizações criminosas que atuam no Brasil ou que atuam em outros países da região, elas não se limitam às fronteiras de um país específico, elas atuam em mais de um país e a resposta precisa ser coordenada, precisa haver uma efetiva coordenação dos trabalhos entre as diversas agências policiais da região. Seguimos com Iago Macorde, Correio Brasiliense. Bom dia, ministro, bom dia, doutores. A minha pergunta é o seguinte, a partir de 2019, grandes líderes de facções de todo o país começaram a chegar na Penitenciária Federal aqui de Brasília. Com isso, a gente começou a notar uma expansão muito grande do crime organizado no entorno do Distrito Federal, tendo, por exemplo, um exemplo claro, no último mês, no final de abril, uma operação contra o PCC, uma célula do PCC aqui no Distrito Federal. A minha dúvida é a seguinte, como garantir que a população do Distrito Federal esteja em segurança do avanço do crime organizado, especialmente o PCC, atualmente a maior do país, e como evitar que a capital federal se torne uma possível base do crime organizado, né, levando em consideração até o próprio presidente Lula, no ano passado, afirmando que o PCC estava se envolvendo politicamente com vereadores e tudo mais em pequenos municípios. Bem, primeiramente, eu quero afirmar com muita convicção de que meio-dia, 15 minutos, nós seguimos aqui acompanhando em Breaking News a fala das autoridades brasileiras e também a conexão com a investigação, a inteligência internacional por parte da Interpol, nesta que foi a prisão de um grande criminoso preso na Bolívia e transferido, inclusive, com um avião da Polícia Federal aqui para o Brasil.